nesse exato momento, no Ramiro, vem a lembrança de quando o Evaristo disse a ele que o Marcelo estava vivo. E o Ramiro diz que isso era impossível, ele está vivo. O Evaristo fala que ele só está fazendo isso em consideração ao carinho que a neta dele sente por ele, pelo Ramiro. E depois o Evaristo fala que esse homem, se referindo ao Marcelo, está por trás da morte da Gina. Tudo começa quando Santiago chega na casa do Ramiro, que o recebe chamando ele de Marcelo. Ele responde que obrigado, mas que prefere ser chamado de Santiago porque esse é o nome dele agora. O Ramiro responde que vai tentar, mas que é muito difícil chamar ele de outra forma. Logo em seguida, o Ramiro, vai guardar as chaves na gaveta e lá está a arma a que o Evaristo deu a ele caso Marcelo aparecesse. E que nesse momento começa a vir alguns pensamentos negativos de ambas as partes, porque o Santiago também viu a arma, mas que a princípio o Ramiro fecha a gaveta e pergunta se o Santiago, quer levar logo as malas dele para o outro quarto. Santiago, desconfiado depois de ver aquela arma, responde que depois ele leva porque ele ainda não decidiu se vai ou não ficar ali. O Ramiro fala que entende e pede para que ele se sente, por favor. O Santiago sai para se sentar meio que desconfiado e olhando um pouco de lado, e o Ramiro, por sua vez, também fica ali olhando e diz que é muito difícil ver ele ali e acreditar que ele perdeu a memória. O Santiago responde que ele nem imagina como isso é ruim para ele também, porque já são 3 anos vivendo nas trevas, porque foi um acidente que arrancou dele todas as suas lembranças. O Ramiro diz que sim, que foi um acidente ao qual todos eles pensavam que ele tinha morrido. Santiago diz que sim e que quando acordou na cama daquele hospital, ele não conseguia lembrar de mais nada. E o Ramiro pergunta se ele não conseguia lembrar pelo menos do nome. Santiago responde que não lembrava de nada e que só para ele entender, para ele é como se fosse voltar a nascer e que passou mais de 1 ano na reabilitação e que teve que aprender tudo de novo igual uma criança, desde voltar a andar, a falar e criar uma nova vida como Santiago. O Ramiro sorri e diz que não imagina o Marcelo trabalhando num táxi. É aí onde o Santiago se levanta revoltado e pergunta como que ele e o Ramiro sabe que ele trabalha de taxista. Ramiro falou que quem falou para ele foi o Inhaque, porque ele tinha falado de um amigo dele, um tal de Santiago, e que nunca parou para imaginar que fosse ele. O Santiago, por sua vez, fica meio desconfiado e o Ramiro, nessa mesma hora, vem uma lembrança na cabeça dele de quando o Evaristo disse a ele que o Santiago estava vivo. O Evaristo fala que ele só está fazendo isso em consideração ao carinho que a neta dele sente por ele, pelo Ramiro. E depois o Evaristo fala que esse homem, se referindo ao Marcelo, está por trás da morte da Gina. E ainda em seus pensamentos, o Ramiro responde ao Evaristo que isso é tudo uma mentira e que o Marcelo não tem nada a ver e que não entende por qual motivo eles ficarem ali insistindo que o Marcelo está vivo e que, por favor, ele pare de brincar com ele. Evaristo responde que está tentando salvar a vida dele, mas que tudo bem, ele vai saber o que fazer quando o Marcelo estiver na frente dele e com isso comprovar que ele não está enganando ele. E que se ele realmente se preocupa com o bem-estar da sua mocinha, então tem outras coisas que ele precisa também saber. Que a Ana Lúcia é o motivo em que o Marcelo fingiu sua própria morte e que essa moça está em grave perigo. O Ramiro diz que não entende por que o Marcelo iria querer fazer tanto mal a ela. O Evaristo responde que esse infeliz não está fingindo que está morto só por ter mandado matar a Gina e que ele já tinha mandado matar outras pessoas também e que simplesmente os caminhos foram se fechando e aí sim ele decidiu fingir sua própria morte.
Ramiro fala que isso é impossível e o Evaristo fala que o Marcelo entrou na vida da Ana Lúcia se fazendo se passar por um inofensivo taxista e que ela, a Ana Lúcia, acredita que o nome dele é o Santiago Garcia. E é claro que ignora a verdadeira identidade dele, porque nesses 3 anos ele tem se dedicado a ficar perto dela e fez com que ela se apaixonasse por ele e que hoje ele tem ela comendo na palma da mão dele e que só ele sabe onde ela está e mais ninguém, e que ele mantém ela escondida de todo mundo. O Ramiro pergunta por que ele mantém ela escondida e o Evaristo responde que isso é tudo por dinheiro, porque ele está esperando o momento oportuno para ela se aproximar da família Álvaro Castilho, para que assim ele venha extorquí-los e que ele vai entregar ela viva ou morta, porque isso é o que menos importa. Porém, ele vai fazer isso até deixar essa família completamente arruinada. O Ramiro fala que o Marcelo era uma boa pessoa e que ele seria incapaz de fazer essas barbaridades que ele está dizendo ali, e que ele nem sabe ainda por que está falando essas coisas com ele, porque o Marcelo já está morto. O Evaristo fala que um dia, quando ele vê ele vivo, ele vai ver que ele está dizendo toda a verdade e que a partir de agora ele preste bem atenção em tudo que ele vai dizer ali. E se ele chegar a se encontrar com o Marcelo, ele vai fingir ter perdido a memória, porque essa será a desculpa dele, e que dá um conselho para o próprio bem dele, do Ramiro, que de forma alguma ele deve acreditar no Marcelo, porque esse sujeito é bem habilidoso para mentir. E nesse momento o Evaristo puxa uma arma e o Ramiro se assusta e o Evaristo manda ele pegar na arma. O Ramiro, por sua vez, fica um pouco confuso e pergunta para que ele quer uma arma, e o Evaristo responde que isso é para que ele possa se defender, porque o Marcelo vai se aproveitar de qualquer descuido dele para acabar com a vida dele. Então é melhor que ele pegue logo a arma, e o Ramiro então pega. E essa arma é justamente aquela do início do vídeo que estava guardada naquela gaveta. E logo depois de voltar do transe que ele teve, ele já com outros pensamentos diz ao Santiago que esqueceu de oferecer alguma coisa para ele beber e pergunta se ele quer alguma coisa. O Santiago responde que aceita um uísque com gelo e o Ramiro sai todo desconfiado para ir pegar, e em um descuido do Ramiro, o Santiago corre, pega a arma e tira todas as balas da pistola, porque ele já sabe que o Ramiro vai tentar fazer besteira. E logo depois disso ele volta para o seu lugar para que o Ramiro não desconfie de nada. Depois o Ramiro entrega a bebida e eles ficam ali, se encarando.